E aí, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui na casa do pastor de Cram, ou do meu pai, tá? Que doravante vou chamar de pai, porque fica mais fácil, né? Minha mãe está aqui do lado, mas ela não vai querer aparecer agora, né? A minha filha Lia está aqui também auxiliando, e nós estamos muito contentes por poder trazer esse momento é um testemunho, na verdade, mas vai ser mais ou menos em forma de entrevista. Nunca fiz isso na minha vida, nunca pensei em entrar nessa área. Vamos ver se a gente se sai bem no teste aqui, tá? Meu pai já teve a oportunidade de fazer um breve resumo dessa experiência que nós tivemos com o Covid-19 aqui dentro de casa, e de certa forma dentro da igreja também. E na última terça-feira ele teve a oportunidade de ministrar a igreja, contando um pouquinho do que ele vivenciou. Nós gostaríamos de registrar esse momento, essa vitória e esse testemunho, talvez em forma de entrevista aqui. Então, alguns pontos serão retomados, e talvez alguma novidade que ele queira apresentar, nós traremos também nesse momento aqui, tá bom? Então, pai, eu vou tentar dividir isso aqui em 4 momentos, mais ou menos como você esquematizou numa conversa que a gente teve. E eu gostaria então de começar perguntando sobre os preâmbulos, né? Você falou de uma pregação que a mamãe fez na nossa extensão lá na Moca, na rua Itaqueri, a pregação que ela fez. Então, qual era o contexto? Já se começava a falar naquela época, né, em vírus, em pandemia. Qual era o contexto seu e da mamãe naquele momento em que ela foi pregar? Tudo começou quando Silvia e eu experimentamos uma ligeira gripe no domingo, dia 15. Demos uma melhorada boa na segunda, mas na terça resolvemos ir no culto da Leste, estávamos muito bem, louvamos com intensidade, de pé, sem problemas, saímos, e quando saímos começaram de novo aqueles sintomas. E foi aí que tudo começou. Saí da pregação que a Silvia fez daquele dia, que foi centrada na ceia do Senhor, como sendo o auge da nossa união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu saí de lá com um tema a desenvolver para ensinar aos crentes da igreja e aqueles que viessem nos evangelizar. Disse Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Os pensamentos estavam incluídas todas as fases desse processo que Jesus praticou. Então você saiu de lá com um projeto delineado, uma intenção nova de evangelismo. E aí como foram as sensações corpóreas ou físicas? Então a Silvia voltou a um estado febril e eu estava um pouco pior, cheguei a 38 ou 38,5 talvez. Fizemos contato via internet com o convênio da Prevent e 3 consultas por vídeo. Perdemos o contato com o convênio e por cerca de 10 dias ficamos sem assistência médica. Nesse período fui piorando, afetando meu sistema digestivo e intestinos e debilitando meu corpo a ponto de não conseguir tomar banho de pé. Aí, como é que ficava a questão da alma nesse momento? Porque a gente sai da pregação com intenções novas, mas a gente vê que o corpo não está colaborando, as notícias na mídia são terríveis, e a gente percebe que esses sintomas começam a entrar dentro de casa. Como a alma reage nessas circunstâncias? Eu sentia que estava definhando. Depois fiquei sabendo que a senhora via isso e eu estava muito preocupada. Eu sentia que algo tinha que mudar na situação e depressa. Eu entendi aqui dentro que até segunda, dia 30, eu tinha que ser pelo menos examinado presencialmente. Todos nós temos uma alma, né, que fica ou muito entusiasmada quando as notícias são boas, ou tende à depressão quando as notícias são horríveis, né? Mas nós também temos o espírito, né? Então, como é que funciona esse duelo entre alma e espírito dentro da gente nessas circunstâncias? É muito interessante, aprendi muito com essa experiência. Eu senti em mim o renovar da palavra e da revelação, que iam além do estudo que eu ia fazer sobre autoridade espiritual, que já havia começado, e sobre movimento e multiplicação. Algo estava para brotar na igreja, eu sentia isso. Ao mesmo tempo, sabia que era a direção de Deus procurar o convênio para ser tratado. Certo. Então, essa foi uma primeira fase, né? Vamos dizer assim, os primórdios, as primeiras graminhas desse contexto todo de testemunho. Aí o senhor disse que no dia 30, né, já era uma segunda-feira, você tinha a convicção de que precisava ir a procurar o médico. Gente, eu queria só compartilhar também que nesse período nós tentávamos fazer aquele esquema de consultas por telefone,
porque eu ligava praticamente todos os dias aqui, o meu irmão também ligava, só que as respostas que nós tínhamos eram sempre as mesmas. O convênio não ligou, a médica ainda não telefonou, disse que liga daqui a 2 dias, e nós ouvíamos, né, que havia um estado de febre que não cessava, e um retorno médico que não havia naquele momento. Talvez fosse excesso de pacientes, eu não sei, a gente não tem como descobrir o que aconteceu, né? Mas o fato é que a situação piorava e não havia um atendimento. Então ele estava determinado aí dia 30, segunda-feira, se não me engano, para um posto de saúde, né, alguma coisa do convênio, para ver o que estava acontecendo de fato, ok? Então conta como é que foi esse momento de ir para lá, quem levou e como foi. O Cláudio se antecipou a nós indo ao convênio sozinho e concordaram lá que eu devia ser levado para exames. Levou-me no começo da tarde. Ao chegar, logo depois de ser examinado, as coisas se confirmaram e eles determinaram que eu fosse levado à Rua Maestro Cardim para passar por tomografia. Fomos num veículo de emergência e voltamos e esperamos por mais de 2 horas, quando nos informaram que, devido ao meu estado e havia suspeita de infecção, eu seria internado provisoriamente ali mesmo, enquanto aguardaria transferência. Ao ser transferido ao Hospital Lefort, na Bela Vista, fui destinado para uma semi-intensiva. Eles falaram em uma UTI intensiva, mas eu pedi a Jesus que não, eu não queria ficar tão isolado. E ele atendeu. O Cláudio foi mandado para casa para obedecer a uma quarentena de 14 dias de isolamento por causa do contato comigo e com o hospital. Então, na verdade, o Cláudio ficou com você de segunda até quarta-feira, não foi isso? Até terça, né? Até quarta-feira. Até quarta-feira. E foi na segunda, eles estiveram nesse posto de atendimento, onde ele ficou internado a princípio, né? E depois ele foi enviado para o hospital. E o meu irmão acompanhou até quarta-feira. Depois o meu irmão foi orientado a sair, deixar o hospital, voltar para casa, onde ele teve que cumprir também uma quarentena de 14 dias, fechado lá no seu quarto também. Eu quero falar sobre o Cláudio. Isso. Ele acha que fez a obrigação dele, como filho. Mas primeiro, eu sei que ouviu a voz do Espírito ao decidir fazer a expedição ao convênio. Abriu mão de 2 dias para estar comigo, com todos os riscos, e ainda herdou esse isolamento de 14 dias aí em casa. Dou graças a Deus que ele não foi atingido. Fiquei muito preocupado. E é incrível porque ele não teve nenhum sintoma sequer dessa doença ele manifestou nesse período todo. Nada, absolutamente nada. E eu queria compartilhar também com vocês, tomando liberdade aqui, né? Que na segunda-feira eu recebi telefonemas de pessoas da igreja que estavam bem antenadas em tudo que está acontecendo, né? Perguntando se o papai tinha estado no Santa Maggiore, porque foi o primeiro hospital onde houve óbitos, né? E era da Prevent também. E depois eu soube que foi exatamente lá que ele fez os primeiros exames no posto de saúde deles, né? E aí eu me senti, tanto eu como meu irmão, nos sentimos um pouco culpados por ele ter entrado exatamente nesse lugar. E nesse momento eu fui buscar a face de Deus e só me veio à mente o Salmo 23, quando dizia: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. E eu comecei a orar nesse sentido, né? Eu falei: Senhor, nosso pai está entrando no vale da sombra da morte, naquele lugar, né? Alguém me disse assim: não adianta, quem entra lá sai contaminado. E eu coloquei diante do Senhor, né, que o Senhor o acompanhasse nesse percurso todo aí. Muito bem. Na verdade, eu queria entrar aqui porque eu tinha falado com a Selma na semana que eu estava em casa piorando. E eu soube que ela praticamente forçou a entrada no hospital pelo estado dela. Ela também estava com o mesmo problema meu de ser atendida. Você está bem, fica em casa, não venha para cá. Mas aí ela entrou. E quando eu soube que ela entrou, e vendo que eu estava piorando, eu falei: eu também preciso entrar. Sabia do estado dela piorado porque falei com ela 2 vezes por telefone. Mas isso não me assustou. E as notícias sobre o Santa Maggiore também não me assustaram, porque eu tinha que entrar por um convênio. Se não fosse pelo Santa Maggiore, eu ia no SUS. Então eu fui por lá mesmo. Agora, não houve sobressalto, eu já esperava alguma coisa. Com a saída do Cláudio, a sensação que eu tinha era de solidão.
eu estava rodeado só por estranhos. Havia ansiedade pela confirmação de estar infectado. A semana que se iniciou caminhou na direção de um vale da sombra da morte. O Fábio acabou de falar sobre a sensação dele. Eu me sentia no vale da sombra da morte. E eu perguntava, onde está o meu pastor? É interessante, ele sempre está conosco, mas a alma não sente essa experiência tão fortemente. Queria te perguntar se, ao entrar no hospital, como foram as reações físicas? Você já tinha alguns sintomas, eles pioraram, eles se mantiveram, ou abrandaram imediatamente? Não precisa detalhar se não quiser também. É estranho, porque essa questão de falta de ar, eu não me lembro de ter sentido, mas eu devia externar na minha aparência esse fato, porque eles comentaram isso com outras pessoas do meu relacionamento, os médicos de lá. Mas eu sentia aquele sintoma que eu estava sentindo, intestino péssimo, fraqueza extrema. Nos 2 primeiros dias ainda, na internação provisória, eu não tinha nem vontade de levantar para tomar banho, nem nada. Mas, com o passar do tempo, fui melhorando. E quando eu cheguei lá e me botaram na UTI, na semi-intensiva, né? Na semi-intensiva, eu tinha uma consciência perfeita de tudo, mas alguma coisa não estava muito legal, minha mente não funcionava bem, e a sensação era de piora. A respiração, como eu disse, eu não sentia muito, mas era visível aos outros. Baixa saturação, aquele negócio que eles põem no dedo, lá começou com 89, que é uma saturação baixa. A diarreia continuava. Tinha muita dificuldade para as necessidades e para o banho. Isso foi durante a semana toda. Culminou com o sábado, porque no passar da semana eu esperava estar melhorando. A saturação melhorava um pouco, mas me anunciaram que ia fazer uma nova tomografia no sábado. Eu pensei, bom, deve ser para constatar melhora. E desci com essa esperança. Mas as notícias depois foram de piora dos pulmões e de sequelas dos pulmões, mesmo depois de eventual cura. Além disso, veio a confirmação do teste, porque o primeiro teste que foi dado como positivo, eles acharam que era negativado e fizeram um segundo teste. E nesse segundo teste eu tive a resposta dele no sábado, era o vírus. Isso provocou em mim, na alma, um grande impacto. Pode falar um pouquinho então sobre como é que a gente, né, tem um texto bíblico que fala assim, eu não me espanto, não me desespero com as más notícias, né, mas como é difícil lidar com isso quando elas chegam, né? Mas depois de uma semana, já recebendo remédios, quando eu soube da confirmação do vírus e da piora dos pulmões, a minha confiança se foi. E encarei a morte. Virei a cabeça para a parede e orei como Ezequias. Não sentia a presença de Jesus e não sabia de nenhum argumento para clamar pela minha vida. Eu sabia que ele estava ali, pela fé e pela palavra, mas não havia uma expressão em mim. E quando eu fui falar com Jesus, eu não via mérito em mim para pedir. Eu não via uma razão para fazer algum pedido para Jesus. Senti uma frustração porque eu sabia que não estava sendo útil ao Senhor nessa fase da vida. Eu vinha me sentindo idoso, sem forças. Às vezes no culto eu nem levantava para louvar, porque não sentia ímpeto. E eu sabia que estava sendo um peso morto, não estava servindo. Mas eu disse para o Senhor que eu estava em paz, pois sabia que com Ele eu estaria bem melhor. Mas aí vieram pensamentos da minha casa, na Sílvia, meus filhos, netos, a igreja, todos os irmãos, e me vi triste por ver o fim da história. Era como eu me sentia no sábado à noite, nesse vale da sombra da morte. Entreguei-me a Jesus na alma e no espírito. Uma dificuldade que a gente enfrentou nesse período foi que quando ele foi com meu irmão para o pronto-socorro, o posto de saúde, ele não levou o celular. Ele deixou aqui em casa, acho que ele pensava que ia voltar no mesmo dia, não sei. Ele foi sem o celular, e ainda isso foi na segunda-feira, dia 30, aí no dia 1º, o meu irmão foi expulso do hospital, e meu pai ficou incomunicável, né? Porque não havia como
entrar naquele lugar, não havia como dar notícias. Então, nossas fontes de contato foram, em parte, pela Flávia, membro da nossa igreja, né, que conhecia pessoas que trabalhavam lá dentro, e a outra menção importante talvez fosse a Cristina Salomão, né, que é uma prima nossa, sobrinha dele, na verdade, prima minha, e que é médica também, e que deu uma assessoria importante. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, eu esqueci de dizer que quando eu fui entrar na UTI, eles me tiraram tudo. Eu não tinha roupa, eu tinha uma camisola. Ficaram de me pôr fralda, não puseram no primeiro momento. Levaram meu chinelo. Não sobrou nada comigo. Então, mesmo que eu tivesse levado o celular, acho que teriam levado embora. E só no meio da semana é que uma das pessoas, não sei se enfermeiro, que disse que havia telefone nos quartos. Eu falei, aqui não tem. Aí então providenciaram um telefone com ligação com a telefonista, né, do hospital, e aí instalou lá. Por isso, então, o Edson, meu genro, pastor da Igreja Resgate, lá em Araraquara, ele pôde me telefonar, porque eu já tinha falado com a Silvia, e a Adriana estava aqui em casa, então eu acho que houve essa condição de ligação. E ele disse que a Igreja Resgate oraria à noite, e que o Senhor tinha dito que o seu anjo estaria no hospital. Eu criei nessa palavra, eu não estava sentindo isso, mas criei na mesma hora. Aliás, hoje, quando eu escrevi isso, domingo, dia 12, o Fábio falou em pregação sobre os crentes darem pouca credibilidade às palavras declaradas. Eu quero enfatizar, meus irmãos, nós precisamos crer muito mais nessas palavras. Quando alguém diz que o anjo vai intervir, creia. Quando Edson disse que a Resgate oraria à noite, comecei a ganhar consciência da igreja como um todo, um só corpo. E eu não sei se pela Silvia ou por algum telefone, mas eu fiquei sabendo, tive notícia de muitos outros grupos de oração. E também eu via de outros crentes orando em muitos lugares. Você, querido irmão, de todas as partes, foi fundamental. Eu senti como na música, a força de um só coração. Não foram apenas as notícias dos seus contatos com a Silvia e com o Cláudio, é espiritual. A gente sente realmente a presença de uma multidão. E nesse contexto, qual foi o papel da Cristina, do Paulo? Paulo é meu primo, né? O esposo da Cristina, que ela fez mais ou menos o intercâmbio para nós também. Depois eu soube que a doutora Cristina foi contratada pelo Cláudio. E ele entrou no processo logo no começo e foi fundamental, tanto pela conversa com as médicas, como pelo alento que trouxe a Silvia com suas notícias, e também pelo que a Silvia me trazia, e também as médicas do hospital que a mencionavam sempre de maneira simpática. É interessante como o hospital foi muito bom nesse trato. Eles não ficaram bravos porque uma médica estava se intrometendo, ao contrário, eles me comunicavam que ela estava contatando. E outra menção que eu queria fazer, não foi perguntado? Não deu tempo de perguntar. A minha filha Adriana. Porque a meu pedido, ela deixou sua casa lá em Araraquara e veio se expor, ficando com a Silvia e dando a ela um suporte emocional que era fundamental. Eu estava muito preocupado, porque a Silvia estava abatida. Eu pensei que ela pudesse piorar. E aí, comigo longe, eu fiquei muito preocupado. Mas quando ela soube que ela chegou, eu descansei. E também lembrando todos os irmãos que ampararam a Silvia com seus recados. E ao Fábio, que fez a ligação para o hospital e me supriu de muitas coisas. Inclusive, o hospital obrigava a gente a subir no andar onde ele estava internado, inclusive subir até o andar da UTI também. Em alguma ocasião eu tive que subir, né? Eu tinha orientações muito importantes para não fazer isso, mas chegava lá, não tinha jeito, eles mandavam, quando você subia. Aí quando eu chegava lá em cima, a enfermeira dava uma bronca, quem mandou você chegar aqui em cima? Eu falava, mas foi lá embaixo na portaria, mandaram subir. Aí eles brigavam entre si, lá não era problema meu, né? Aí eu chegava em casa, correndo, tinha que tomar um banho, né? Fazer uma asepsia geral, até o celular, tudo passava pelo álcool. Mas o Senhor tem preservado a todos nós, graças a Deus, ok? Então esse é o momento talvez mais agudo desse processo todo. A partir do dia 5, né, houve uma transformação nesse quadro. E eu queria confirmar o que ele disse, talvez ele não soubesse, né? Eu não cheguei a comentar isso
pessoas do meu círculo de amizade também, do colégio do trabalho, e algumas pessoas cristãs que trabalham comigo também, colocaram suas igrejas para orar também. Então havia realmente uma grande rede de oração pela vida do meu pai. Tá bom? Então, como é que funciona isso, né? Dormir ouvindo que o anjo do Senhor estaria ali e acordar no dia seguinte. Como é que funciona isso na alma da gente? Eu ouvi que o anjo do Senhor estaria ali, eu acreditei. Eu não sei como eu tive noção de todas essas pessoas orando, mas como eu disse, eu sentia a força de um só coração. Mas eu dormi sob o estado de morte. Eu não acreditava naquele momento que pudesse haver um retorno, porque tinha piorado durante a semana. Eu pensei que ia melhorar. E a médica tinha dito que haveria sequelas no meu pulmão, ainda que eu me levantasse curado. Ao acordar logo cedo no domingo, eu não posso expressar quando, mas foi um processo esquisito que foi acontecendo comigo, sensações inexplicáveis. Primeiro que eu me espantei de estar vivo, eu não esperava morrer naquela noite. Mas é interessante, eu me senti vivo, estava me sentindo morto. E eu só podia pensar que a explicação estava em Jesus. E aí eu disse, Senhor, se estou aqui consciente, é porque o Senhor quis. Estar vivo já me ensinava. Eu não via nenhuma razão para Ele me curar, e é o que eu conversava com Ele, a não ser Ele mesmo, o Senhor. Entendi que nossa vida é mesmo como um vapor, como uma mera plantinha. Eu não tinha força nenhuma e nem mérito para justificar pedidos a Jesus. Mas de repente eu estava lá, vivo. Isso trouxe alguma coisa sobre mim. No meu espírito veio sobre mim um quebrantamento muito grande. E eu pensei, não sei como me levantar em um culto. Eu imaginava o salão da igreja. Sem gritar minha convicção de que não tenho o direito de levar a vida na igreja como rotina, como tédio. Como quem diz, já fiz muito em minha vida. Eu sentia uma obrigação de falar para os outros pensarem da mesma forma, largarem aquela letargia com que eu vejo muitos irmãos no culto. Não sei se você está assim, eu não estou julgando nenhum, mas eu via isso nos irmãos. Para que Jesus me curaria? E aí comecei a pensar, certamente Ele quer muito mais de mim. Mas a minha pergunta era, que mais vou te dar, Jesus? E aquela sensação mórbida passou então nessa noite, diante desses pensamentos todos, como a alma reagiu a essas, eu vou dizer, inflexões que vêm no Espírito, que vêm diretamente de Deus? Como é que foi isso? Eu já não sentia a sensação de uma noite negra, mas também não sei definir que horário, quando que aconteceu, mas uma claridade maior foi inundando o quarto. Ao mesmo tempo, inexplicavelmente, uma sensação de que novidades chegariam na terça-feira. Não sei de onde veio, nem o momento em que veio. Mas eu falei para a Silvia ao telefone que novidades aconteceriam na terça e eu não sabia quais. Depois, na terça, confirmei com ela que a novidade foi que a médica aventou para mim a possibilidade de descer para um quarto de enfermaria na quinta. Eu não sei, a médica não me disse num determinado, você está sarando. Mas de alguma forma ela deixou escapar, não sei se era a intenção dela, que haveria uma possibilidade na quinta eu descer para a enfermaria. Eu pensei, bom, então alguma coisa está acontecendo mesmo. E esse era o sinal que eu estava esperando. As coisas estavam mudando e era visível. O meu estado de ânimo mudou. A minha maneira de falar, que sempre foi boa com os enfermeiros, com o médico, com os atendentes, mudou mais. E a semana toda eu comecei a expressar a fé em Jesus, o pastorado que eu tinha, eu comecei a conversar mais, e a minha conversa com eles agora era de alegria. Eu tinha dito para eles, estou morrendo. E eles me amparavam na sexta, no sábado. Não, você tem confiança, você vai melhorar. Mas eu não via isso naquelas coisas. A minha conversa com eles mudou. Eu estou ótimo quando eles perguntavam, como você está? Ótimo. Tem dores? Não tenho. Você tem problema de falta de ar? Não sinto problemas de respiração. É o que eu respondia sempre que perguntavam. E aí então chega você fala aqui sobre ressurreição no seu testemunho, né? Coincidências e tudo. Se bem que a ressurreição acontece no domingo, que é dia 12, se não me engano. Dia 12. Foi quando tudo começou a variar. Certo.
Eu acho que foi na quarta-feira que eu percebi a coincidência. Eu não, então. não me dava conta disso. Certo. Eu estava me considerando como ressuscitado. Mas foi em algum momento que percebi que tudo aconteceu no sábado e no domingo da ressurreição. Mas é interessante, 4 dias. Porque o domingo para mim não era o 4º dia dessa experiência, mas a terça-feira é quando veio o sinal. Uhum. Certo. E aí, como é que foi essa história da médica falar em tchau, coronas e tudo mais? Eu não sei se foi na quarta. Como foi essa experiência? Eu já estava já estava sendo tratado com fisioterapia. Primeira vez que eu sentei, não aguentei meia hora. Pedi para voltar para a cama. Uhum. Acharam ruim, acharam que eu devia ficar mais tempo. Mas numa conversa com a médica, acho que na quarta, ela falou em tchau coronas, porque eu perguntei, e o vírus? E o coronavírus? Ela falou tchau coronas. Eu perguntei como? Ela mencionou a formação de anticorpos. Todo dia tomavam 1 ou 2 vezes sangue para análise. E eu acho que nesse sangue começaram a aparecer anticorpos. Numa das noites, eu não sei exatamente qual, eu acordei às 5 da manhã, olhei para aquele número da saturação, ela chegou a 99 às 5 da manhã do dia 9. Excelente. Eu estava tomando 5 litros de oxigênio e botaram então uma máscara de plástico ao invés daquele catéter. Acharam que eu precisava de uma oxigenação melhor. Mas nesse momento tiraram a máscara de plástico e voltaram aos catéteres. Eu disse para o médico, eu vi 99 lá. Isso foi tremendo para mim, porque eu não sabia que podia chegar a 100, mas eu cheguei a 99. No dia 9, confirmaram-se os rumores, porque uma pessoa falava aqui, uma atendente falava ali, uma enfermeira falava ali, como se eu estivesse para sair. Eu cheguei até a ouvir uma conversa assim, entre elas, sem saber que eu estava ouvindo. Ele é o que está melhor, referência ao andar. Eu não sabia se era melhor no trato com elas ou se era melhor na saúde mesmo. Hoje eu penso que podia ser da saúde. No dia 9 confirmaram-se os rumores da alta. Eu fui transferido na quinta para um apartamento. E isso também foi um presente de rei. Quando falaram em enfermaria, eu pensei, eu vou estar de fralda no meio daquele pessoas desconhecidas, tem que levantar para ir no banheiro, e umas coisas terríveis. E de repente eu desço para um apartamento, presente de Jesus, coisa de rei. Eu não tinha direito pelo convênio. Lá está expressamente escrito internação e enfermaria. Glória a Deus, né? Faz mais do que a gente pede e pensa e do que está registrado nos contratos. Glória a Deus. E aí então vem a parte final, né? Que vai do dia 9 até o dia 11, que foi efetivamente quando o senhor retornou para casa, né? Quer falar alguma coisa sobre a sexta-feira, a dia 10? Daqui para frente foi tudo diferente. Na sexta, dia 10, eu liguei o celular que o Fábio tinha trazido na segunda. E de modo sobrenatural, acessei 1 hora ou mais de louvores dos vencedores por Cristo. Sobrenatural, porque eu não procurei. Eu cliquei no YouTube, que eu não cliquei nenhuma vez. E entrou direto nos louvores dos vencedores, aqueles que eu mais amo. Nas esteiras vejo a sua mão. Agora me foge, eu não consigo lembrar das músicas todas. Mas eu fui ouvindo cada um e almocei a este som. E eu me emocionei com os cânticos e com as impressões espirituais. É como se eu, motivado por cada música, estava bolando um evangelismo específico de jovens. Mas eu pensava, mas os jovens não cantam essas músicas. Mas eu pensava que cada música tinha uma mensagem específica para dar para jovens de hoje. Gostaria que fosse algo do Espírito em mim. No dia seguinte, a experiência se repetiu. E eu ouvi ainda várias músicas. Mas o acesso foi o mesmo. Eu não procurei música de vencedores. Eu cliquei e entrou. E a questão da alimentação, porque quando saiu daqui para o hospital, eu já não estava comendo nada. Nas conversas, minha mãe falava com muita preocupação comigo, né, que ele não estava comendo, que ele não tinha apetite. E aí, então, vinha um quadro de anemia, que certamente, né, contribuía para a sensação de fraqueza que ele tinha. Como foi essa reversão também? É estranho.
Nos 2 primeiros dias de internação provisória, eu lembro que eu não tinha apetência para comer. Depois, mais tarde, eu fiquei sabendo, porque aí entrou uma televisão no quarto, mais tarde eu fiquei vendo lá e vi que um repórter esportivo ficou doente e ele acompanhou a sua própria cura. E ele falou que não tinha olfato e paladar. Aí me lembrei qual era a situação em casa e porque eu tinha emagrecido bastante e fiquei anêmico. Mas eu lembrei também que tinha falado para a Silvia, faz um bolinho assim, com não sei o quê, e nos últimos dias comecei a comer melhor. Mas quando eu cheguei lá, não lembro se eu comi muito ou pouco. Mas eu sei que fiquei bastante anêmico. Mas, começo da segunda semana, quando tudo se clareou, eu comecei a apreciar a comida e sentir falta dela. Demorava para chegar. Eu não via a hora que chegasse. Eu comia café às 8 da manhã, um suplemento nutricional às 10 horas, e depois não via a hora de chegar ao meio-dia a comida. E a comida é aquelas marmitinhas, arroz, feijão, algum legume refogado, não sei como é que se fala. E tinha uma salada à parte que eu comia primeiro e comia bastante da salada, folhas cortadas, etc. E vinha então a mistura. Eu orava para que não fosse carne de panela, porque era boa, mas eu não conseguia cortar com aqueles talheres. E era uma luta. Mas eu comecei a achar muito boa, elogiei para as pessoas que traziam a qualidade da comida. Era gostoso, provavelmente a minha necessidade, mas era bom mesmo. Tanto que aqui em casa ainda sinto saudade. A Silvia cozinha muito bem, a comida é ótima, mas eu lembro daquilo, da espera daquela comida, uma coisa tremenda. Calma, ele não quer voltar para comer comida do hospital. E todas as melhoras foram se confirmando, já estando sem oxigênio. Ao final do dia 10, veio a notícia de que se os exames se repetissem na manhã do dia 11, eu estaria de alta para ir para casa. Isso se confirmou, então chamamos o Fábio. E chegamos em casa antes do meio-dia. Isso aí, no sábado pela manhã eu recebi a notícia, não sei se foi minha mãe que avisou que era necessário correr ao hospital para buscá-lo, né? Então, de novo, vamos lá, entramos no hospital, trouxemos para cá, e graças a Deus essa parte dessa tribulação que a gente passou, uma provação difícil, né? Mas ela foi vencida. Meu cunhado disse uma vez, né, que Jesus não faz nada pela metade. Tudo que ele começou, ele vai terminar, né? A gente nunca sabe qual que é o desfecho, né? Mas o que seja qual for, a obra dele se completa sempre. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? No meu espírito, hoje, e eu escrevi isso aqui no testemunho, toda a gratidão a Deus e a Jesus, meu Senhor. Mas quero enfatizar, eu estou dando um testemunho, não há nenhuma exaltação em mim, vocês viram como eu me senti derrotado. A fé não se manifestou desde o começo. Eu tinha fé, eu sabia que o meu destino era seguro, mas é estranho como a alma combate e como você fica. Eu estou falando isso para você saber se você vai se sentir assim mais à frente. Não pense que você não tem fé dentro de você, é o seu espírito que tem que ser ativado. Então eu quero dizer toda a honra e toda a glória a Jesus. Eu não tenho nenhum merecimento no processo que Deus fez comigo. Mas quando a Adriana, logo que eu cheguei aqui, o Edson fez questão de vir buscá-la rapidamente, mas a Adriana me deu um recado dele: Jesus não faz nada pela metade. Eu quero expressar aqui a minha total concordância, de modo que eu estou esperando daqui para frente que aquelas coisas sobre estudo, sobre necessidade de levantar diante do povo e fazer declarações, levantar o entusiasmo daqueles jovens para que eles se tornem mais guerreiros, tudo isso está dentro de mim. E eu dizia para Jesus, a única coisa que eu dizia: o Senhor está me dando tanta coisa nova, já antes de vir para o hospital, é para morrer na praia? Eu não entendia isso. Hoje eu entendo, Deus tem mais coisas para todos nós, não só para mim, mas para todo o povo de Deus. Amém. É isso aí, pessoal. Essa é a história do testemunho que nós resolvemos contar assim, dessa forma meio divertida, mas tem lições importantes, né? E eu queria ressaltar que enquanto ele falava agora, eu notei que nós
como as coisas têm um processo inverso, né? Elas começam muitas vezes no físico, atacam a alma, né? E aí, por fim, até mesmo o espírito quase se entrega, né? Mas de repente o Senhor começa a renovação pelo espírito, né? Que fala a alma, e aí você vê o reflexo no corpo, que foi esse o percurso que aconteceu nesse enredo que foi contado aqui, né? Porque o crente anda pelo espírito. Ele não pode andar pelo que vê, ele não pode andar pelo que sente. Ele tem que andar por aquilo que está dentro dele, que se move dentro dele, que é o Espírito de Deus, né? E que seja assim na sua vida também, que seja assim na nossa vida. Todos nós passamos por momentos em que as nossas convicções são colocadas muitas vezes em xeque, entramos à beira do desespero. Enquanto ele falava, eu lembrava de Elias, né? Que chega aquele momento crucial de ameaça de morte por Jezabel, e ele, após uma vitória incrível no Monte Carmelo, ele se deixa decair de uma forma quase depressiva, e ele vai então ao encontro de Deus no Monte Horebe, onde Deus fala com ele e lhe dá novas instruções para que ele continue fazendo a sua obra, e que seja assim também. Há novas instruções, há novas tarefas a serem realizadas, e vamos para cima, né? Como se fala na linguagem de hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Como sempre é o Dicran que está falando, eu quero deixar um PS. O PS, ok? Porque enquanto eu falava aqui essas coisas, eu lembrei que Davi não era diferente. Uhum. Em muitos salmos, ele começa às vezes muito depressivo, faz umas imprecações meio esquisitas, mas sempre depois ele exalta o Senhor e a sua experiência com ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, receba o testemunho aí, que ele possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Grande abraço aí. Deus abençoe você.